E a gente mostra agora a segunda parte da reportagem especial sobre inteligência artificial. O Estado contratou um empréstimo de 34 milhões de dólares para a modernização do fisco e de órgãos de controle. As instituições públicas estão cada vez mais investindo em robotização e inteligência artificial para monitorar e otimizar seus gastos, mas também para aprimorar a arrecadação de tributos. Essa mudança de perfil da máquina estatal é só uma amostra de como as portas estão se abrindo para uma mão de obra qualificada e atualizada nas novas tecnologias. Um estudo global projeta que 84% das organizações pretendem investir mais de 2 milhões de dólares em tecnologia fiscal. É uma mudança do perfil da área fiscal dos contribuintes brasileiros. Então, a área fiscal ela tem o poder de gerar resultado para a companhia. Então, os negócios estão enxergando dessa maneira e cada vez mais estão investindo em tecnologia para que a área tenha uma mudança de perfil. Ela passe daquele perfil operacional para um perfil muito mais estratégico, de fato agregando valor para o negócio. A pesquisa indica também que somente 12 a 34% das funções fiscais estão utilizando automação, plataformas baseadas em nuvem e ferramentas de integração de dados. Um caminho sem volta. O fisco brasileiro já é considerado muito tecnológico, então ele tem um mapeamento das operações dos contribuintes brasileiros, então a gente vê o fisco cada vez mais utilizando essa tecnologia a seu favor, assim como as companhias. Então, esse é um caminho sem volta e é um facilitador, um agregador para ambos. Recentemente, o governo da Paraíba contraiu um empréstimo internacional para investir na modernização de sua estrutura fiscal. Será um novo upgrade, um grande projeto de aproximadamente 230 milhões de reais. Está sendo, sim, aplicada a modernização, sim, de todas essas secretarias, em especial aqui da Secretaria da Fazenda, desenvolvendo novos sistemas de acompanhamento e monitoramento, de seleção, para prestar um melhor serviço para a sociedade. Nós sabemos que as novas tecnologias chegam a cada dia e que você tem que, dentro da estrutura pública que presta serviço diretamente à comunidade, se preparar e se organizar. Mas também e principalmente dotar a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a Controladoria, a Procuradoria de condições de exercer essa atividade de fiscalização, de acompanhamento. A inteligência artificial também vem sendo usada pelas instituições públicas para identificar e estancar a sonegação de impostos. Então, até a máquina pública, ela lida com documentos fiscais que estão sujeitos a erro, para menor ou para maior. Então, a inteligência, ela captura erros que podem resultar em recuperação e que também podem resultar num tributo que foi pago a menor e que precisa de um complemento. Mas, no geral, as empresas, na dúvida, elas acabam pagando mais. Então, é por isso que, normalmente, a recuperação ela é maior do que o pagamento que precisa ser realizado de forma complementar. Estima-se que daqui a, no máximo, 7 anos, as pessoas vão utilizar a inteligência artificial em algum nível. O mundo todo ter essa ferramenta como auxílio, vamos dizer, vai permitir que haja melhores desenvolvimentos de soluções, de projetos, de trabalhos, mas sempre baseado no sentimento ainda humano. Na academia, os alunos sonham em subir degraus mais altos. Ainda no segundo período da graduação, Léo Jaime projeta seguir carreira na Europa. É um dos meus objetivos assim que eu entrei aqui. Conseguir criar um projeto, alguma coisa que cause um impacto global e que me faça ser reconhecido na área. É um projeto de visão computacional. A gente está mexendo com uma base de dados de ressonâncias magnéticas de cérebros. E o dataset ele é dividido em 2, com tumores e sem tumores. E o objetivo do projeto é fazer um algoritmo que identifique qual dessas ressonâncias tem um tumor ou não tem tumor. Na graduação de inteligência artificial, a preocupação é com o uso dessas tecnologias na melhoria da qualidade de vida da população. Entre os desafios dos pesquisadores, aprimorar a eficiência energética, otimizar os processos industriais ou mesmo desenvolver assistentes virtuais que ajudem pessoas com deficiência. Oi, TV Correio, tudo bem?
Desde a década de 50, quando o cientista britânico Alan Turing fez o primeiro experimento avaliando a capacidade de um computador em substituir a inteligência humana, que o temor sobre o futuro do trabalho traz inquietações. Eu preparei essa geração dentro desse contexto de cultura digital, eu estou criando possibilidades de empregabilidade futura. Esses programadores, as pessoas que trabalham com tecnologia, elas têm que ter medo da inteligência artificial, assim como o matemático tem medo da calculadora. Uma batalha perdida se você tentar lutar contra isso, né? Realmente a gente tem que abraçar esse tipo de tecnologia e tentar aproveitar o melhor dela. Médico psicanalista que faz sucesso como escritor e palestrante, Roberto Chiniachik observa que a tecnologia não pode ser encarada como uma rival do ser humano. Tudo que o robô puder fazer, que o ser humano se meter a fazer, o ser humano vai perder. Mas o robô não vai conseguir nunca ter um gesto de afeto. Então, por exemplo, o professor não foi feito para ficar corrigindo prova. O robô vai fazer melhor. Mas aquele garoto que chega inseguro, machucado, o pai espancou, o abraço de um professor, o olhar de um professor humanizado, com afeto, com carinho, o robô nunca vai conseguir. Em busca de alinhar pesquisas científicas com demandas do mercado de trabalho, o curso da UFPB mantém parcerias com empresas e instituições. Essa interface com o mercado, ela ajuda a gente a entender melhor quais são as necessidades, quais são as demandas para formar e deixar nosso aluno mais pronto possível para atender as necessidades que a sociedade tem. Uma pesquisa de uma consultoria internacional aponta que quase 1/3 das profissões vão mudar até 2027. Entre as principais profissões do futuro estão as de especialistas em inteligência artificial, em sustentabilidade e em inteligência de negócios. Devem desaparecer profissões como caixa de banco, funcionários dos Correios e vendedores de porta em porta. Quem conhecer IA, quem dominar um pouquinho o mundo, talvez consiga usar a IA a seu favor, né? Então, quem não conhecer, possivelmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade nas profissões do futuro. Para mais de 40% desses novos profissionais que o mercado disputa, as habilidades têm de ser alteradas nos próximos 5 anos. E a popularidade da inteligência artificial é proporcional aos investimentos em internet mais rápida. Essa confiabilidade, essa velocidade da transmissão e essa baixa latência, que é a velocidade com que esse dado chega ao destino final, isso permite essa criação dessa base de dados de forma muito mais consistente e mais confiável, fazendo com que o sistema de inteligência artificial tome melhores decisões. A chegada do 5G vai potencializar o uso da inteligência artificial e impactar na vida das comunidades. Ela permite, por exemplo, o monitoramento em tempo real da mobilidade urbana. Cidades inteligentes vão depender desses novos conceitos de tecnologia e, por isso, são campos abertos para novos mercados de trabalho. Se eu tenho a geração de muitos dados, que eu tenho muitas câmeras, sensores, os ônibus com GPS, carro. Então, eu começo a gerar dados e eu começo a monitorar isso com o auxílio da IA para ela indicar, por exemplo, as melhores rotas, se aquela solução de política pública de mobilidade está boa ou está ruim. Em saúde, a gente pode antecipar, através de predição, usando análise de dados de inteligência artificial, onde vai surgir um surto de doença, porque você tem o georreferenciamento, você tem os prontuários eletrônicos. Na educação, para você identificar padrões de evasão escolar, de ineficiência de performance e proficiência de português e matemática, na segurança, no reconhecimento facial, ou um IA pode ajudar na segurança para indicar, ele junta vários dados, analisa e diz assim, tal rua em tal bairro tem uma propensão de ter mais crime. E isso tudo, a IA pode sim ajudar, né, na eficiência, na melhoria da eficiência da gestão pública. São as mais diversas áreas de atuação. Agentes de segurança pública podem usar robôs como cachorros do futuro, que usam inteligência artificial para executar tarefas mais perigosas, como desarmar um artefato explosivo.
Esse conjunto de soluções faz com que, vamos dizer, cada vez mais nós tenhamos sistemas mais confiáveis, mais rápidos e que se assemelhem às decisões tomadas por um ser humano. A sociedade pode acompanhar mais de perto as contas do governo, ter um controle social mais apurado e medir a qualidade dos gastos públicos. Os algoritmos podem fazer tudo isso e muito mais. Inteligência artificial pode ser usada para identificar sinais de fraudes em documentos fiscais, como faturas, declarações inconsistentes ou práticas de contabilidade criativa. E o monitoramento é em tempo real. Time de juristas da Comissão do Senado Federal, responsável por elaborar um projeto que regulamenta essas novas tecnologias no Brasil, o professor Juliano Maranhão, tem pós-doutorado em Ciência da Computação na Holanda e integra o Comitê Diretor da Associação Internacional de Inteligência Artificial. Ele não tem dúvidas de que a grande discussão agora, em várias escalas do poder, é como se dará essa regulamentação. É importante a regulamentação para que aqueles fornecedores e operadores se comprometam com as boas práticas para mitigar riscos. Não? Ou seja, o que se pede é transparência para avaliar quais são esses riscos e adoção de medidas para mitigar esses riscos. Para Roberto Chiniachik, o ser humano é quem tem que pensar fora da caixa e ser treinado para fazer o que o robô não faz. A briga não é contra o robô. A luta é contra a acomodação, a preguiça e principalmente a preguiça de pensar. Humanos, humanoides, robôs mais interativos. Essa convivência pacífica vem sendo estudada há décadas, muito antes de se falar em internet. Isaac Asimov, que nasceu na extinta União Soviética, era um gênio da ficção científica e autor de livros como Eu, Robô e Fundação. Em 1964, ele já previa carros inteligentes, usinas de energia solar e bibliotecas virtuais que, acumulando conhecimentos da espécie humana, poderiam ser acessadas por comando de voz. O escritor soviético também previa a doença do tédio. Este ano, a Organização Mundial da Saúde já classificou a depressão como a doença do século e a pandemia escancarou o aprofundamento das doenças mentais da população. Asimov ainda acertou que o trabalho criativo se tornaria a elite da humanidade. E esse é o grande desafio para a inteligência humana. Tirar proveito de todas as tecnologias, fazendo muito mais do que apenas servir a uma máquina.